Esse é o momento de você celebrar uma virada sobrenatural. Capítulo 7. Vou ler o versículo 14, 15 e 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16, está escrito: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Podem sentar. Do que eu reio do mês de janeiro, eu estudei todo o livro de 2 Crônicas. Eu estava estudando o livro de Apocalipse, dei uma pausa e estudei todo o livro, do primeiro ao último capítulo. Todos os versículos e cada palavra deste livro. E fiz um estudo para poder passar para a igreja com o único propósito para a edificação da mesma. O segundo livro de Crônicas é uma continuação do primeiro. Nele é mencionada a coroação de Salomão como rei de Israel e a consumação do magnífico templo em Jerusalém, conforme a vontade do rei Davi. De acordo com a narrativa do livro de 2 Crônicas, o rei Salomão ele teve um reinado pacífico e próspero. Governou por 40 anos e foi mundialmente conhecido. A Bíblia Sagrada diz que reis e líderes viajaram até Jerusalém para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Mas após a sua morte, seu filho Roboão assumiu o trono. Mas a imaturidade dele causou a divisão do reino. Israel foi dividida em duas nações. Reino Norte, permaneceu o nome Israel, 10 tribos, capital Samaria. E Reino Sul, Judá, 2 tribos, capital Jerusalém. É interessante nós notarmos que a partir de então, no reino de Judá,
Houve poucos reis bons, a maioria foi ímpia. O cronista, ele registrou fielmente as realizações e os insucessos de cada rei, atrelando o sucesso ou o fracasso ao fato de o rei obedecer ou não a Deus. Os bons governantes obedeceram às leis divinas, destruíram os centros de idolatria e não fizeram alianças com nações ímpias. Mas, em contrapartida, os maus governantes levaram a nação a uma decadência espiritual e moral tão grande que, por fim, ela foi conquistada e levada em cativeiro para a Babilônia, e o magnífico templo em Jerusalém foi completamente destruído. De acordo com as tradições judaicas, o autor do livro de Crônicas, tanto o primeiro como o segundo, foi Esdras, o escriba. E qual era o propósito dele ter escrito este livro? Unificar a nação mediante a restauração da verdadeira adoração a Deus após o exílio, convocar a nação a retornar à adoração a Deus, fez com que a nação relembrasse o seu passado pecaminoso e o principal de tudo, ele fez ecoar a mensagem de salvação no coração de Deus, que diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. E é exatamente esse texto aqui que vamos começar a desenvolvê-lo. Preste atenção. Aqui no versículo 14, nós temos aqui, primeiro, 4 condições para o perdão de Deus. E segundo, após essas 4 condições do perdão de Deus, então teremos a tríplice bênção de Deus quando o homem e a mulher cumprem essas 4 condições. Primeira condição, ou melhor, antes de entrar na primeira condição. O versículo 14 começa: esse é o meu povo, que se chama pelo meu. Então não se trata aqui de um povo qualquer. Aqui não se trata de um povo qualquer, mas um povo cujo nome chama-se povo de Deus. Se nós soubéssemos essa responsabilidade que carregamos. Mas vamos lá agora para a primeira condição: se humilhar.
O que significa, irmão Marcelo? Se humilhar. É muito simples. Humildade. Para admitir os pecados e erros cometidos. Tem muitos que não passam nem por essa primeira condição. Eu falo com muita tristeza. Eu conheço pessoas, não estou julgando ninguém, apenas faz parte do contexto para nossa edificação, para que não cometemos o mesmo erro. Eu conheço pessoas que se declaram seguidores de Cristo, que não têm vergonha mais nenhuma de mostrar ódio e desprezo pelo seu próximo. Mas por que, irmão Marcelo? Porque lhe falta humildade. Um grande exemplo de humildade na Bíblia Sagrada eu encontrei em uma parábola, que é a parábola do filho pródigo. Aquele jovem, quando ele viu que tinha cometido um grande erro, ele disse: eu irei e retornarei à casa do meu pai e direi: pai, pequei. Pequei contra o Senhor e contra Deus. Eu não sou digno, pai, de ser chamado mais o teu filho, mas me faz somente como um dos teus empregados. Humildade, irmãos. Se por acaso alguém pecar contra você e vier até você e te pedir perdão, perdoa, irmão. Seja humilde. Da mesma forma que se você pecar contra alguém, se arrepende, seja humilde, chega até a pessoa que você errou e diz: olha, humildemente eu te peço perdão, porque eu pequei contra você e contra Deus. Abra aí Lucas capítulo 18, por favor. Versículo 9 a 14. O Monte botou ali na TV. Existe também esta parábola. É interessante o versículo 9. Eu estava meditando ali em casa. Existe também esta parábola. Preste atenção. A uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Eu conheço e vivo isso. Pessoas que se declaram justos e não têm vergonha de desprezar o seu próximo. O que eu acho interessante, amados, que uma coisa é uma pessoa ficar aborrecida contigo por um erro que tu cometeu. Aí você pelo menos tem a humildade de reconhecer: a pessoa está aborrecida comigo porque eu pequei.
Agora, triste é você ver pessoa que um dia você acreditou no amor que ela pregava, no evangelho que ela proclamava, se levantar contra a sua vida sem ter feito nada contra ela. Aqui você conhece toda a história. O fariseu estava se exaltando, enquanto o publicano disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E disse-lhe Jesus: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Quem pode glorificar o Senhor? Há muita gente que na primeira condição já é reprovado. Segundo, está escrito aí, irmãos. Segunda condição, depois de se humilhar e fechar a Bíblia, orar e orar. Apesar daqui ser uma oração de pedir perdão a Deus, eu escrevi aqui oração e súplica de perdão, que o povo de Deus deve clamar pedindo-lhe misericórdia e deve depender totalmente dele e confiar nele para a sua intervenção. Eu lembrando aqui algumas mensagens anteriores que eu havia pregado e vendo o poder que há na oração. Aqui em Isaías capítulo 36, 37, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade, diz o texto sagrado que quando Senaqueribe, o rei da Síria, ele invadiu Judá com o intento de tomar Jerusalém, o seu comandante, chamado Rabi Saqué, ele procurou destruir a confiança do povo do Senhor. De que maneira? Pela intimidação, pela mentira e pela argumentação do que o Deus de Judá não era bastante forte para livrar os seus. Entretanto, o rei Ezequias, servo do Deus Altíssimo, ele tomou aquela carta atrevida do rei Senaqueribe, exigindo a rendição de Jerusalém, e abriu diante do Senhor e orou fervorosamente. Diante das nossas aflições, não tem outra coisa a fazer a não ser dobrar os nossos joelhos e, como o rei Ezequias, apresentar a Deus as nossas aflições. Apresentar a Deus também aqueles que lhe afrontam. Diz o texto sagrado que Deus enviou um anjo, todo mundo conhece essa história, ao arraial dos assírios, e matou 185 mil soldados armados até os dentes. Lá no livro de Josué diz que quando Josué orou ao Senhor, o sistema solar parou.
E diz lá no versículo 14 do capítulo 10: ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Não precisou juntar um monte de gente, não. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem. Eu conheço um homem que, na época, ele era mais jovem. Hoje ele já está coroa. E este jovem homem, ele estava numa terra muito distante e sofreu muitas aflições nesse lugar. Entretanto, foi o período que ele mais buscou a Deus na sua vida. E ele congregava numa igrejinha pequena, humilde, mas muito fervorosa. E era num dia de sábado. Lá também tinha culto aos sábados. E nesse lugar começou a cair uma chuva muito forte, igual a tempestade que acontece aqui no Rio de Janeiro. E esse jovem homem estava arrumado, pronto, com coração desejoso para ir para a casa do Senhor e prestar seu culto ao único Deus verdadeiro, digno de toda adoração. E muitos chegaram para ele e disseram: rapaz, não tem como você ir. Está caindo um temporal muito forte. A igreja que ele congregava era muito longe. Ele ia a pé e voltava a pé. E até uma pessoa crente chegou para ele: ó, não tem como você ir. É melhor você ficar em casa. Mas ele estava muito desejoso a ir à casa do Senhor. Inconformado, não, eu quero ir lá adorar aquele que morreu por meus pecados. Dizia o jovem homem. E aquele jovem homem entrou no seu quarto. E quando ele entrou no seu quarto, o Espírito de Deus veio até ele e fez ele lembrar de algo que o Senhor havia falado com ele uma certa vez que ele estava no monte orando. Ele estava orando ao Senhor e ouviu a voz de Deus falar com ele: pede o que tu quiseres e eu farei. É verdade, irmão. O Deus que nós servimos, ele é um Deus pessoal. Ele fala contigo. Amém? Apesar dele ter ouvido isso naquela noite, lá em cima do monte orando, ele não pediu nada. Ele ouviu e ficou em silêncio. Mas neste dia ele lembrou, o Espírito de Deus lembrou ele. O que eu vou contar aqui, irmãos, eu nem gosto de contar, mas não sei porquê. E nem estava aqui nos meus estudos. E este jovem homem olhou para a janela, caindo aquele temporal, e disse: Senhor, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor abra os céus e que eu possa chegar na tua casa para te adorar. Foi só isso. E aquele homem pegou aquela bíbliazinha e foi. Aí muitos falaram: você vai? Vou. Ele orou e foi.
Quando ele botou o pé na rua, ele viu as nuvens se abrindo no céu. E ele foi caminhando, subiu ladeira, desceu ladeira, caindo chuva ao seu lado direito, ao seu lado esquerdo, mas não caiu uma gota nele. Isso aqui é só para os que têm fé, irmão. E chegou na casa de Deus sequinho, com a Bíblia sequinha. E olha lá que era muito longe. Sabe por quê, irmãos? Porque esse Deus que nós servimos, Ele ouve e responde às orações. Você pode clamar aqui agora. E Deus vai ouvir e responder a tua oração. Ele pode te dar a tua vitória agora. Porque eu conheço um Deus que o seu nome é Já. Eu só não vou contar quem era esse jovem homem. É um mistério. Terceira condição. 4 condições para o perdão. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceira. Qual é a terceira aí, irmão? Quem pode me ajudar? Quem está ligado aí? Ô, glória. E buscar a minha face. Buscar a minha face significa uma busca contínua da presença do Deus eterno. O povo de Deus deve, com dedicação, buscar a Deus de todo o seu coração e ansiar. E ansiar pela sua presença. Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Vou dar 1 minuto para vocês glorificarem o Senhor. A minha esposa fez um almoço tão salgado hoje que eu estou com a minha boca assim. Vou beber uma... Vão aí glorificando o Senhor. Vou beber aqui uma água aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e toda glória. E eu acho que vocês estão tímidos, hein? Olha lá que eu sou tímido beça, hein? Eu só casei que é minha esposa que deu em cima de mim. Ela me viu, achou bonitinho. Pelo menos na época, né? Não sei hoje, né? Então vamos lá, irmãos. Qual é a quarta condição aí, para a igreja me ajudar? Depois de buscar minha face. E se converter. Irmão, se converter dos seus maus caminhos é simplesmente nascer de novo.
No capítulo 3 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz que um homem chamado Nicodemos, um fariseu, um doutor da lei, ele foi ter de noite com o Senhor e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestres, vindos de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa eliminar o comportamento pecaminoso. O verdadeiro arrependimento implica mais do que simplesmente falar. Exige mudança de comportamento. Novamente, eu vou retornar para os maus exemplos. Irmãos, eu conheço, já falei isso aqui muitas vezes, vou falar de novo. Muitas pessoas como eu, que crê em Jesus, crê na Bíblia Sagrada, acredita que há 2000 anos o Filho do Homem esteve aqui nesta terra e morreu pelos pecados dos povos de todas as nações. Entretanto, tem ódio, não perdoam, xingam palavrões, sem nenhum pesar na consciência. São membros, muitos, de denominações locais, tomam santa ceia e tudo mais. O que eu entendo sobre isso? Que são pessoas que, apesar de ter a mesma fé que eu tenho, mas nunca nasceram de novo. É apenas o velho homem. Eu descobri através do estudo da palavra de Deus que existem pessoas que apenas se esforçam para cumprir a palavra de Deus na letra da lei, e outros cumprem com sinceridade de coração. Existe uma diferença muito grande. Eu descobri também na Bíblia Sagrada que você pregar a palavra de Deus sem vivê-la com sinceridade de coração, você é um mentiroso. Esse é forte, hein? Você é um mentiroso. A palavra de Deus, ela até pode causar efeito, porque ela é poderosa em si mesma. Mas Deus, que conhece o coração do homem, Ele do lado do seu trono de graça, olhando tais pessoas como pessoas falsas, mentirosos. Engraçado que eu aprendi exatamente com o autor deste livro aqui, Esdras, no livro que leva o seu nome, capítulo 7, esqueci o versículo, mas me perdoe, eu sei que está no capítulo 7, que diz que Esdras preparou o seu coração, primeiro, para buscar a lei do Senhor. Ou seja, estudar minuciosamente a palavra de Deus. Segundo, para a cumprir. Ou seja, conforme ele foi estudando a lei do Senhor, ele foi cumprindo a palavra de Deus. E por último,
a ensinar em Israel os seus estatutos e mandamentos. 7:10. Exatamente. Está ali, ó. A igreja pode ler. Primeiro, ele estudou. Segundo, ele passou a cumprir a palavra de Deus. E por último, ele foi ensinar. Tu quer pregar a palavra de Deus? Siga o exemplo de Esdras. Está ali, ó. Siga o exemplo de Esdras. Estuda, cumpre e depois prega. É forte. Meus amados, após cumprir essas 4 condições para o perdão, vamos agora para as 3 bênçãos. Que se cumprir-se-ão. Não sei se eu julguei bem o verbo. Quando você cumpre essas 4 condições. Então preste muito bem atenção, irmão. Para que as 3 promessas de Deus descritas aqui nesse mesmo versículo, ele venha se cumprir na sua vida e na minha vida, eu tenho que me humilhar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a face de Deus e eu tenho que nascer de novo. Aí vai se cumprir 3 promessas de Deus na minha vida. E vamos ver aqui agora, porque a hora não passa. Então, já começa assim, ó. Então, eu ouvirei dos céus. O que isso significa, irmão Marcelo? Que Deus desviará a sua ira do seu povo, ouvirá o seu clamor e atenderá a sua oração. Em outras palavras, os olhos, os ouvidos e o coração de Deus estarão atentos à sua oração. Tem muitos que oram, mas poucas são respondidas. Para você ter a sua oração ouvida e respondida por Deus, se humilha, ora, busca a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Não tem coisa melhor, irmãos, do que você ouvir da própria boca de Deus dizendo: eu ouvirei dos céus. Eu poderia até parar aqui, fechar a Bíblia e ir para casa. É muita bênção. Só o fato de Deus falar assim, ó. Então, irmão Marcelo. Então, pastor Moisés. Então, irmã Ana. Então, irmã Sheila, então, igreja da Assembleia de Deus, de Nova Cidade, eu ouvirei dos céus. É Deus falando aqui. Segundo, e perdoarei os seus pecados. Eu pensei, Senhor, o que vou desenvolver aqui? E perdoarei os seus pecados. Eu não posso, igreja, falar de perdão de pecados sem falar da cruz de Cristo.
Em João capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia, Deus encarnou. O poderoso Criador se tornou uma parte da criação, limitada pelo tempo, limitado pelo espaço, sucessível ao envelhecimento, às enfermidades e à morte. Mas o amor o impeliu. Então ele veio tão somente para livrar e salvar todos aqueles que estavam perdidos e dar-lhe o presente da eternidade. O Filho do Homem, há 2000 anos atrás, ele foi amaldiçoado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi atravessado por pregos, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e o penduraram no madeiro em direção ao céu para que todos pudessem escarnecer de sua pessoa. Mas lá no Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vendo que a sua obra estava completa, ele na cruz disse: está consumado. Essa palavra na língua original no grego, ou melhor, essa frase é tetelestai. Então, quando Jesus estava na cruz, ele vendo a sua obra completa, ele bradou lá da cruz tetelestai, que significa foi pago, está pago, está completo. Então Jesus na cruz, ele pagou todas as nossas dívidas. Ele pagou todos os nossos pecados. Por isso Paulo disse: porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas por que, irmão Marcelo? Porque Jesus na cruz, ele bradou: Marcelo, os teus pecados estão pagos. E ponto. Não tem 3 pontinhos. Não poderia falar do perdão dos pecados sem a cruz de Cristo. É interessante, meus irmãos, que todos os homens, desde o princípio, desde Adão até hoje, só há um único Salvador, que é Jesus. E muitos não sabem disso na igreja. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Salvador do mundo, é porque ele é o único Salvador. Não era cordeiro, não era cabrito, nada disso não. Aquilo ali era apenas uma prefiguração de Cristo. A única diferença entre nós da nova aliança e os da antiga aliança é que eles olhavam para frente e pela fé eles criam na cruz de Cristo. O Messias virá e morrerá por meus pecados. E nós da nova aliança olhamos para trás e dizemos: o Messias veio e morreu por meus pecados.
A cruz de Cristo, ela tem um poder retroativo e progressivo. A cruz de Cristo ela é tão forte, tão poderosa, que ela dividiu o tempo em dois, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu costumo dizer, irmãos, eu sei que é repetitivo, que no Gólgota esteve um símbolo de amor e perdão, zelando por um mundo machucado e desesperado. E ninguém pareceu perceber que aquela cruz tinha tanto a oferecer. A cruz, para mim, é o sinal do poder de Deus. A cruz, para mim, é o sinal da esperança. A cruz, para mim, é o sinal da certeza de que meus pecados já foram perdoados pelo trabalho na cruz. A cruz, para mim, é a ligação. São as coisas que me ligam ao céu e me ligam a Deus. Amém? Vamos aqui para a terceira bênção. Proveniente após as 4 condições para o perdão. Quem pode ler para mim aí? E sararei a sua terra. O que é isso, irmão Marcelo? Sarar a sua terra. Existem aqui 2 bênçãos nessa frase aqui. A primeira bênção, e sararei a sua terra, eu sei que muitos aqui vão dar glória a Deus, são bênçãos físicas e espirituais para a tua vida. São bênçãos físicas, bênçãos materiais para a sua vida e segundo bênçãos espirituais, perdão. Tem alguém aqui desejando fazer concurso público? Fazendo faculdade, irmão ali? Deus sara a tua terra, tá, irmão? Deus sara a tua terra. É bênção físicas, materiais para a sua vida. Você que é empreendedor, Deus sara a sua terra. Você que tem uma barraquinha que vende doce, não importa, Deus sara a sua terra. Você que trabalha como funcionário, empregado de algum comércio, Deus sara a sua terra. Você que está estudando, fazendo faculdade, o ensino médio, Deus sara a sua terra. Você que está precisando de uma cura, Deus sara a sua terra. Amém? E bênçãos espirituais. Ou seja, despertamento espiritual entre o seu povo. Coloca aí, amado, na tela aí. Isaías 32, versículo 15, para a igreja ler junto comigo. Esse aqui é forte. Vamos ler, igreja? Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então, o deserto, presta atenção, então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque.
É forte ou não é forte? Pode deixar aí, irmão. Está lá escrito lá, então, o deserto se tornará em campo fértil. Só que a bênção de Deus é tão grande que mesmo quando transformar em campo fértil, o campo fértil, ele vai te multiplicar e será reputado por um bosque. Quem entendeu o mistério aí, dá glória a Deus. Para terminar, eu estou me educando na pregação, estou aprendendo com o pastor Moisés, mas de vez em quando eu olho o pastor Moisés, ele é um exemplo para a minha vida, não estou sendo hipócrita. Ele é um exemplo para a minha vida. A maneira, a postura, como ele prega, é um exemplo. Versículo 15 e 16. Coloca aí, abençoado. Segundo Crônicas, capítulo 7, 15 e 16. Agora, o que eu vou falar aqui é um mistério fortíssimo, hein? Presta atenção, hein? Eu vou até dar um conselho, segura no banco, aí senão tu vai cair. Brincadeira, brincadeira. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O outro, porque agora escolhi e santifiquei esta. Rapaz, vocês estão bons, hein? Para que meu nome esteja nela. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Ó mistério. Quando cristãos se reúnem para adorar a Deus, preste muito bem atenção. Quando os cristãos se reúnem para adorar a Deus, experimentam sua presença, preste muito bem atenção, hein? Experimentam sua presença de uma forma que dificilmente poderiam experimentar individualmente. Eu vou até repetir. Quando os cristãos se reúnem para adorar a Deus, experimentam a presença do Senhor de uma forma que dificilmente poderiam experimentar individualmente. Mas por que, irmão Marcelo? Porque Deus faz maravilhas no meio do seu povo. Um cristão dificilmente ele vai experimentar a presença de Deus de uma forma tão intensa como ele poderia experimentar individualmente, porque Deus ele faz maravilhas no meio do seu povo, na casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. O corpo de cada cristão é o templo de Deus. Então nós individualmente, presta atenção, isso aqui é um mistério forte. Nós individualmente, nós somos templos de Deus. Mas quando a igreja se une, nós somos o corpo de Cristo. Entendeu o mistério? Individualmente, nós somos o templo de Deus. Mas quando nos unimos, somos o corpo de Cristo. E por isso Deus faz maravilha no meio do seu povo. Amém? Glória a Deus.
Então, que Deus abençoe toda a igreja e passe todo o trabalho ao nosso pastor.